Quem trouxe Bíblia aí? Amém. Dani, cadê o Daniel Daniel dos teclados? Cadê o Dani? Ô Dani, você avisa o show pra mim que eu não vi ele, por favor? Não, o Dani vai te avisar. Galera, vocês estão preparados? Quem tem Bíblia aí, levanta a Bíblia. Levanta a Bíblia aí, deixa eu ver quantas Bíblias a gente tem. Hoje nós vamos usar a Bíblia, não que a gente não use. Deixa eu ver. Segura aí. Aê, já vi puxando uma da bolsa ali. Aê, deixa eu ver. Muito bom. Pode abaixar. Abre sua Bíblia aí em Tiago, capítulo 3. Nós vamos falar sobre um mute espiritual que algumas pessoas precisam dar, e às vezes, e a maioria das vezes, nós precisamos dar esse mute espiritual. Quando é melhor a gente ficar calado. Mas antes de falar sobre isso, deixa eu só abrir aqui, James chapter 3. Vou deixar minha Bíblia aberta, que eu vou usar ela junto com as minhas anotações. Eu fiquei em dúvida nessa mensagem, se eu colocava o título mute espiritual, ou se a gente falava boca suja, coração sujo. E aí eu fiquei nessa dúvida, eu falei, meu Deus, e aí? Aí eu coloquei um tema, subtema do subtema, e eu fiquei nessa, mas ficou mute espiritual. Se a boca é suja, o coração normalmente é sujo. O que a Bíblia fala sobre isso? Eu vou dar uma dica, Mateus capítulo 12, versículo 34. O que a Bíblia fala sobre a boca? Alguém lembra? Essa aí, Rebeca, você já solta, vai. A boca fala aquilo que o coração tá. Vamos de novo, a boca fala aquilo que o coração. Quem é do Kids aqui? Então vocês sabem. Se vocês não sabem, eu vou mandar para o treinamento. Vai todo mundo subir para o treinamento. A boca fala o que o coração está cheio. Gente, eu quero recapitular com vocês. Talvez vocês já saibam. Eu sei que vocês sabem. O que é pecado? Fala aí. Eu sei que eu estou um pouco longe, então eu vou pedir para você falar um pouco alto. O que é pecado? Boa. O que mais? Você leu minha anotação, né, João? O que é pecado? Vai. Tá bom. O que é pecado? Tá bom. São exemplos de pecado, mas o que é o pecado? Boa, você já leu minha anotação, não vale. O que é pecado? Tudo aquilo que nos afasta de Deus. Boa. Tem uma explicação rápida, bem curtinha, do que é pecado. O pecado é errar o alvo. Alguém já ouviu essa definição? Pecado é quando você erra o alvo, você tem um lugar para acertar e você erra o alvo, pecou, errou o alvo. Mas a definição que eu mais gosto, olha aqui para mim, a definição do pecado que eu mais gosto na vida, o pecado é tudo aquilo que nós, olha os sentidos, presta atenção. Quem é do Kids, levanta a mão, lá em cima que eu quero ver por causa da luz aqui. Então você precisa decorar isso. E se você não é do Kids, você vai decorar hoje também. Pecado é tudo aquilo que nós vemos, ouvimos, faz assim, vemos, ouvimos, falamos, sentimos, né? Tocamos, ou fazemos, que não agrada a Deus. A pergunta é, o que você tem visto, ouvido, sentido, tocado ou feito que tem desagradado a Deus? Essa é a primeira pergunta que a gente vai lançar para vocês. Qual que é?
Isso é muito importante. Jesus, lá no Sermão da Montanha, ele deixa um monte de ensinamentos. Um monte, ele vai do capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7. Trazendo muitos princípios para nós e ensinamentos para nós. Vocês estão me ouvindo bem? Tá legal? Então tá bom. E um dos princípios que Jesus nos deixa em Mateus capítulo 6, versículo 24, eu não sei, ele está ali, ó, escondido ali, mas eu não sei se eu pus no próximo slide. Pode ver, dar um spoiler do próximo? Aí, ó, é isso. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezar o outro. Ele termina a frase falando sobre servir a Deus e o dinheiro, mas se nós pararmos na parte A do versículo, isso é uma verdade, porque não dá para a gente amar dois senhores. Deixa eu falar uma coisa para vocês, antes de entrar na mensagem. Sabe qual o problema que você continua pecando? É porque você ama o pecado mais do que a Deus. E o pecado, ele se torna tão grande para você, que ele se torna um verdadeiro Deus. Esse é o problema. Olha, eu amo Jesus, eu amo a Deus, eu levanto minhas mãos, eu canto louvores, mas eu amo o meu pecado. E na parte que você ama o seu pecado, você fala assim, talvez você fale, se você fale, você joga esse pensamento fora em nome de Jesus. Talvez você fale assim, quando você está no auge do seu pecado, você diga assim, talvez a Bíblia nem seja inteira verdade. Talvez esse livro tenha sido escrito por homens mesmo. Porque a Bíblia não está aqui para me agradar ou agradar você. A Bíblia, ela é um confronto. E o fato é que a Bíblia, ela expõe os nossos pecados. Ela desnuda o nosso pecado. Ela tira a roupa do nosso pecado e deixa o pecado exposto. E ela mostra para você o que é o pecado. E às vezes você está preso no pecado, eu nem entrei na mensagem, e às vezes você está preso em um pecado, e você fala assim, não, talvez isso nem seja pecado, mas é. Essa semana eu vi um testemunho de um cara que ele se afastou de Deus na adolescência, e eu estava comentando com a Natasha que eu nunca tinha ouvido um cara de 70 anos que tinha se afastado de Deus na adolescência. E o que afastou ele na adolescência, entre um monte de coisa, foi o seguinte: o mundo atraía a gente com tanto amor, olha a palavra, amor, e a gente foi levado, muitos adolescentes foram levados da igreja com uma promessa de amor. Alguns adolescentes aqui, não aqui, mas alguns adolescentes de outros lugares, não vocês, estão sendo arrancados da igreja, da família, dos pais, dos irmãos, por causa de amores. E eu não estou falando só amor de menino para menina, eu estou dizendo assim, o mundo diz que você pode amar qualquer coisa. Você pode amar essa mesa, você pode amar uma pessoa do mesmo sexo, você pode amar uma árvore, você pode amar um cachorro, você pode amar qualquer coisa. E esse amor é tão grande que ele te afasta de Deus. E o inimigo não mudou a estratégia dele daquele tempo, daquele senhor, para hoje. Ele tira adolescentes, dizendo, não, isso é amor. E muitas vezes ele arranca alguns de dentro da igreja, das mãos do Senhor. Mas esse adolescente voltou e começou a evangelizar nas praças e nas escolas, e montou uma banda, e alcançou muitos outros adolescentes. Mas hoje ele é um tiozão de 70 anos, e quando ele contou isso eu falei, uau cara, que história massa, o cara montou uma banda e saía tocando. Mas, será que tem algum pecado que está te levando? Algum amor que está te levando?
para fora e para longe dos caminhos do Senhor. Não dá para você amar dois senhores. Certamente você vai amar um e vai desagradar o outro. Não dá para servir, pega essa frase, não dá para servir a Deus e ao mundo. Repete comigo, não dá para servir a Deus e ao mundo. Então você precisa se decidir. Não dá para você ser um aqui dentro e outro lá fora. Só que hoje nós vamos falar, veja que primeiro a gente está falando de dois senhores, mas a nossa mensagem é sobre a boca, é sobre a língua. Como que você tem dominado a sua língua? A gente vai dar uma passada, eu ia ler todo o texto, mas a gente vai ler ele por partes. Abre sua Bíblia aí em Tiago, depois de Hebreus, Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3, bora. E já deixa aberto que nós vamos até o versículo 13. Eu vou começar a ler. Eu vou começar no capítulo 3 e no versículo 3. Ora. Não, vou começar no versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de frear também todo o corpo. Ora, se colocarmos um freio na boca dos cavalos, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observe igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeniníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim, também a língua, um pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Vamos parar no capítulo 5, do 2 ao 5 por enquanto. A Bíblia fala que embora a língua, pode passar para o próximo, embora a língua seja um órgão pequeno, ela pode fazer um grande estrago. Ela se vangloria, ela conta vantagem, ela é orgulhosa. Quem aqui, tinha umas adolescentes nossas que fazia hipismo. Alguém aqui faz hipismo? Tem cavalo, tem sítio, já andou de cavalo? Ninguém anda de cavalo aqui? Todo mundo urbano igual eu? Tem ali? Massa. E a gente controla o cavalo com um freio na língua dele, né? À medida que a gente puxa o freio para um lado, ele vai. À medida que a gente puxa o freio para o outro, ele vai. À medida que a gente puxa para trás, ele dá ré. A gente controla o cavalo pela língua. E um navio é controlado por um leme. Alguém já viu o leme de um barco, de um navio? Lá atrás dele, que faz assim. É a mesma coisa a nossa língua. A sua língua tem poder de influenciar. E todos, eu quero tranquilizar você, todos, em algum momento pode ter problema com a língua. Aquele que controla a língua, que consegue, ele é perfeito. Ou seja, todos nós em algum momento podemos falhar com a língua. Mas até o final da mensagem você vai entender como controlar essa sua boca suja. Será que sua boca é suja? Portanto, essa frase não é para todos. A língua, ela tem um poder de direção. Ela pode guiar e influenciar pessoas. Tiago nos aponta para o Espírito Santo. E o Espírito Santo trabalhando na gente, ele coloca as mãos em áreas da nossa vida, em que o leme da nossa língua, que o freio da nossa boca é o próprio Espírito Santo. Ele é o leme que dá a direção. Eu conheci uma pessoa que quando chegava alguém novo no louvor, e essa pessoa às vezes acontecia
de a pessoa não ser tão boa. Ele dizia assim: você não serve para cantar não, por que você não se inscreve no ministério de limpar cadeira? E ele matava essa pessoa, causando grandes feridas. Porque a gente sabe que, de fato, é verdade, nem todos nasceram para música, e nem todos nasceram para dançar. Mas existe outra forma de dizer isso. Pode ser construído, pode ser ensinado. Mas essa pessoa, ela não tinha controle da língua, ela dizia: você não serve para cantar, talvez você sirva para limpar a cadeira. E machucava as pessoas. Podem ficar tranquilos, não é ninguém daqui, tá? E muitas pessoas foram machucadas através dessas e outras palavras. Muta o microfone dele, muta o microfone dela, e a pessoa estava cantando lá, no mudo. Quando ia ouvir depois, seu microfone estava desligado, cara. E outras coisas. Então, quem já ouviu... Eu tô falando de língua para dirigir. Essa pessoa, ela não sabia dirigir, direcionar as pessoas. Será que você já ouviu na sua vida declarações de que você é burro e insuficiente? De pessoas que eram autoridade sobre a sua vida, e isso machucou seu coração? E às vezes você pode ter acreditado nessa mentira e está carregando uma ferida até hoje, por causa de alguém que não soube controlar a língua. Mas o pior, será que você é essa pessoa que fala para alguém que ela é insuficiente, que ela é burra, e você machuca essas pessoas? Só estou dando um exemplo, tá? Tem diversos. Então, a língua, ela tem da mesma forma, vamos falar algo bom, da mesma forma que a língua, ela pode dar a direção do impulsionamento. Cara, você é muito bom nisso. Menina, você é muito boa nisso. Investe nisso que você é muito bom. Continua, porque você é fera. E essa pessoa recebe uma palavra de impulsionamento, é a língua. Mas a gente não pode emprestar a nossa língua para o capiroto, entendeu? Versículo 5 e versículo 6, vamos lá na nossa Bíblia, versículo 5 e versículo 6. Freio, leme e influência, já falei. Versículo 5 e versículo 6, no 5 diz assim: assim também, a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe chamas em toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Quem põe fogo na língua? O inferno. Veja, a Bíblia fala como um grande bosque é incendiado só com uma fagulha. A gente já viu história de florestas inteiras que foram destruídas porque alguém jogou um cigarro da janela do carro. Por causa de um espelhinho que refletiu o sol, fez uma lente e pegou fogo no matinho e incendiou uma floresta inteira. A língua tem um poder gigante de destruição. A língua, ela é um mundo de iniquidade. Ela é como se fosse um universo do pecado do homem. Meu Deus! O que os outros nos dizem, o que dizemos aos outros, pode durar muito tempo, tanto para o bem quanto para o mal. Um elogio, uma observação que ela é sarcástica, uma crítica, ela pode causar uma ferida, uma lesão em outra pessoa. Mas ao mesmo tempo que o encorajamento, o impulsionamento pode jogar essa pessoa para frente. Só que nós que somos cristãos, você que é cheio do Espírito Santo, você precisa ter consciência do poder da sua palavra, do poder daquilo que você põe para fora. Provérbios, ele vai falar de pessoas que não considera, que não leva em conta, que não está nem aí para o poder da língua. Deixa eu falar uma coisa.
Você sabia que suas brincadeiras machucam? Você sabia que suas brincadeiras machucam? Eu não sei se é aqui que eu vou contar uma história minha. É aqui. Contar a história do tênis rasgado. Você sabia que suas brincadeiras machucam? Eu tinha uma galera que era muito sem noção. E talvez você tenha um grupo de amigos que é muito sem noção. E a gente brincava e zoava e era brincadeira. Mano, não era brincadeiras igual agora. Eram tipo 100 vezes mais pesadas. Vocês não aguentariam. Só que as brincadeiras machucam. E às vezes vocês estão brincando entre vocês estão conversando entre vocês estão contando piadas, zoando um defeito de uma orelha grande, um que é baixo, um que é gordo, um que é alto, um que é magro, um que tem pé grande, outro que tem pé pequeno, qualquer coisa que vocês estão brincando e aquilo é uma brincadeira. Só que em determinado momento a pessoa fala, viu, cara, diminui aí, segura. E a galera não sabe segurar. Aí o que acontece? Entra no coração e machuca. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu me converti, eu andava todo rasgado. Vocês já sabem disso que eu já contei. E eu tinha um tênis da New Balance que ele era todo pintado com a bandeira dos Estados Unidos e com fita silver tape. Só que o tênis era um lixo. Ele era todo amarrado de fita silver tape, porque o negócio naquela época era o seguinte: você tinha que andar com o seu tênis todo remendado, amarrado de fita, mas se um dia tirassem aquela fita, você estava morto, porque você ia voltar a pé para casa. E a minha galera começou minha galera da igreja, começou numa zoeira muito pesada. E eu, no auge dos meus 45 quilos, eu não aguentava a zoeira da galera, porque era pesado, e os caras me seguraram. Mano, entenda, era tudo zoeira. Só que em determinado momento eu disse, para aí gente, dá um tempo, já deu. Você acha que a galera falou sim ou não? Mano, não, na boa, não, no meu tênis não, segura aí. Você acha que eles pararam ou não? Claro que não, né? E aí eles me seguraram, tiraram o meu tênis e rasgaram o meu tênis inteirinho. Eu voltei 1,5 km, quase 2, a pé para casa, descalço, porque meu tênis tinha sido destruído pelos meus amigos da igreja. Só que os meus amigos do mundo eram muito gente boa. Eles eram uns roqueiros muito gente boa. Eles não tinham Jesus, mas não tinha zoeira. A minha galera do mundo era legal. Mas eu não queria mais viver no mundo, porque eu sabia que o mundo iria me levar para o inferno. Então eu falei, galera, eu estou andando com uma outra turma, se vocês quiserem ir comigo, todo sábado tem culto de jovens lá, aí vocês vão, e tem um som, e blá blá blá, tal, e vamos. E quando eu cheguei na igreja, que eu estava com a minha turma, era tipo meu GA, assim, sabe? Eu estava com a minha turma, eles me seguraram e rasgaram meu tênis, eu voltei chorando para casa, descalço. Você acha que machucou ou não machucou? Bom, se eu tenho 46 anos e estou contando essa história, é porque marcou de alguma forma, né? As suas palavras e as suas atitudes com os seus amigos causam feridas. Se ele disser para você, parou, porque machuca. Nem vou contar de outras. Alguns adolescentes sabem que a gente conversa nos aconselhamentos por aí, eu vou contando. Mas olha que interessante, Provérbios 26, 18 e 19 diz assim: como louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, eu só estava brincando. Então essa sua forma de dizer, eu só estava brincando, era só uma brincadeira, a Bíblia já te pegou, cara. Como louco que atira brasas, acho que está no próximo ali, como louco que atira brasas e flechas mortais, assim é um homem que engana, que zomba, que zoa com o seu próximo, e aí no final que causou o machucado, ele fala, não mano, era só zoeira, eu estava brincando. Só que quem machuca a gente normalmente são as pessoas que a gente mais ama. Essa galera que me machucou eram os amigos que eu mais amava. Se alguém passar na rua e te xingar, não vai doer, você nem liga. Mas quem dói é quem está perto. Tem sentido o que eu estou falando ou não? Sim?
Quem está longe você não liga, ó, se alguém passou lá na rua e xingou, ô pastor, baixinho. Mas se alguém olha nos meus olhos e fala, mano, você é um anão, hein, velho. Se eu não soubesse da minha identidade, isso ia machucar. Você entendeu? Que quem machuca é quem olha nos nossos olhos. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa anima. Como é que está a sua palavra? Como é que está a sua boca? As palavras agradáveis, isso acho que eu não coloquei. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma, trazem cura para os ossos. Como a luz está acesa. Ela traz cura. Esqueci o que eu estava falando. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Como que está a sua boca? É uma boca que traz cura? São palavras doces? Eu não estou pedindo para você ser um fofinho, não. Eu estou pedindo para você, a Bíblia está pedindo para você cuidar das suas palavras, para você cuidar da sua boca. Quem já viu aquele experimento social que era 2 plantinhas crescendo, aí uma plantinha crescia e a outra também, aí vinha o menino todo dia no fim da tarde e falava, sua fedorenta, horrorosa, feia, e a planta não crescia. Alguém já viu esse experimento social? Alguém já viu? E todo dia o menino ia lá e a outra plantinha, o menino vinha e dizia assim, sua linda, você é grande, toda verdinha, toda fofinha, e falava palavras boas. Uma planta cresceu e a outra ficou defeituosa. O que você tem falado para quem você ama? O que você tem falado para os seus amigos? O que você tem falado na sua escola? Sua boca está sendo para maltratar ou ela está sendo para impulsionar? Vamos lá para o versículo 7? Tiago capítulo 3, versículo 7 e 8. Pega a sua Bíblia aí de novo e vamos lá. Antes do versículo 7, e a fofoca? E a fofoca? A fofoca está aqui. E a fofoca? Será que você empresta sua boca para Satanás e sua língua é venenosa? E sua boca é uma boca fofoqueira que não aguenta ficar com a língua dentro da boca? E você é um fofoqueiro, você é uma fofoqueira que não aguenta segurar nada? E está o tempo inteiro levando de um e levando para outro, levando de um e trazendo para outro, trazendo de um e trazendo para outro. Será que você é um fofoqueiro, boca emprestada para o Satanás? Isso é muito sério. Abrindo a vida dos outros, abrindo coisas que foram confiadas dentro, quem sabe até do seu GA. Mas você sabia que... A Bíblia ela vem para nos confrontar. A língua é indomável e venenosa, versículo 7 e 8, vamos lá, versículo 7 e 8, pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua ninguém é capaz de domar, é mal incontido, cheio de veneno mortal. Cheio de veneno. Será que sua língua é venenosa? Será que sua língua mata o sonho dos outros? Será que sua língua mata o futuro dos outros? Será que sua língua destrói o destino dos outros? Eu estou falando isso porque às vezes você pode chegar para um amigo da sua escola, um amigo que você ama, ou alguém que você talvez nem tenha muita afinidade, mas você pega e joga assim, mano, você não vai ser um engenheiro. Mano, você não vai ser um advogado. Mano, se liga, você nunca vai conseguir aquele carro. Não, mano, olha onde você mora, jamais você vai morar naquele prédio. Jamais você vai morar naquele bairro. E sua língua é uma língua emprestada, como um veneno, e você sentencia alguém e mata o sonho de alguém. Como que está a sua língua? A língua é incontrolável se você não submeter ela ao Espírito Santo.
É possível controlar a sua língua se você emprestar ela ou oferecer a sua vida para o Espírito Santo. Teve uma senhora que chegou para John Wesley e disse assim: eu já descobri qual que é o meu talento. Olha o que ela falou. Eu já descobri qual é o meu talento. O meu talento é falar o que eu penso. Olha o que John Wesley respondeu para ela. Eu não acho que Deus se importaria se você enterrasse o seu talento. Falar tudo o que te vem à mente é imprudente e venenoso. Então, se você é daqueles que fala tudo o que te vem à cabeça e solta, dá uma segurada. Esse talento talvez seja melhor você guardar e enterrar. Não é um talento. Não é um talento. É serião isso. Eu quero falar sobre palavrão. Vamos ler o versículo 9 ao versículo 12? Quem está com a Bíblia aberta ainda? Então bora. 9 até 12. Com ela, com a língua, nós bendizemos o Senhor e Pai. Também, com ela, amaldiçoamos pessoas. E essas pessoas são criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode uma fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Será que a sua língua é incoerente porque ela ainda não foi transformada? Ei, nós estamos buscando o Espírito Santo. Olha aqui para mim. E alguns de vocês já foram cheios e selados com o Espírito Santo. Alguns de vocês transbordam do Espírito Santo. Eu vi uma adolescente orando por outra ali por cura. Depois eu quero saber se foi curado, se Deus ouviu a oração. Foi curada? Quem foi curada aqui? Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor? Amém. 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 Ei, se você abrir sua boca, pedir a Deus uma cura, seja onde for e o que for, Deus pode curar através da sua oração. Só que Deus quer te fazer uma advertência e Ele me traz aqui também para te confrontar nesse aspecto. Será que você está emprestando sua boca para o capiroto? E a Bíblia fala, nós lemos ali, de uma mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. Uma fonte de água salgada não pode abastecer a cidade. Não dá para a gente abastecer uma cidade com um poço que sai água suja. Eu ia fazer uma dinâmica aqui com vocês, mas eu acho que ela ia ficar nojenta. Eu ia pegar um copo de água ou de suco muito gostoso, muito geladinho, e eu ia pingar nela uma gota de água de privada, e eu ofereceria para vocês, quem tomaria? Às vezes, Deus tem enchido você. Você vem na sexta, às vezes não. Eu tenho certeza que você vem nas sextas-feiras e o Senhor fala com você. O Espírito Santo toca no seu coração. Você sai daqui cheio da presença dEle. Você sai empolgado, motivado, cheio do Espírito Santo. Você faz compromissos com o Senhor. Mas a hora que você põe o pé lá fora, uma gota de esgoto, ela acaba com você. Mas o problema é que quando a sua boca é um esgoto, e você já não sabe mais falar o português corretamente, sem usar um palavrão na sua boca. Deus quer limpar a tua língua.
Nós não podemos levantar as nossas mãos para dizer: Senhor, obrigado, Senhor, eu te amo, ou qualquer outra coisa, Senhor, minhas lamparinas estão acesas. Mas a gente está com a nossa boca suja, com o nosso coração um verdadeiro esgoto. Não quer dizer que não é para você levantar a mão, você tem que levantar sim. O que você tem que limpar é o seu coração, e submeter a sua boca aos cuidados do Espírito Santo, para que você pare de emprestar a sua boca, a sua língua ao diabo. Isso é muito sério. Nós já estamos indo para o final. Isso, Tiago denuncia, a banda pode subir aqui? Tiago denuncia a hipocrisia espiritual. Porque com a nossa boca, a gente fala do amor de Deus, mas com a sua boca, você fere o coração daquelas pessoas que você ama. Isso é muito sério. Será que você está matando o dom de alguém com a sua língua? Ei, será que você está matando o dom de alguém com a tua língua? Às vezes o cara ensaiou 2 meses para dançar aqui a música, e você olhou para aquela pessoa e fez... Você matou esse coração. Quem conhece o Lincoln que toca teclado aqui? Mano, eu amo o Lincoln, todo mundo sabe que eu amo o Lincoln. O começo do Lincoln no louvor, ele tocava junto com a Bruna. E depois, ele já está nos jovens. Ele teve uma evolução. Ele já está lá nos jovens, está tocando no culto de domingo. Eu tenho certeza que um ou outro pode ter rido dele, emprestado sua risada ao inimigo. Será que você está emprestando sua boca para o inimigo? O Start, olha aqui para mim. O Start, ele é um ministério catalisador. Quem sabe o que é catalisador? Catalisador é algo que captura o que é bom, ou uma energia, ou gases, ou alguma coisa assim, e impulsiona isso para frente. Nós somos esse ministério. Ninguém aqui chega pronto. Todo mundo chega aqui em treinamento. Muitos daqui saem prontos. E eu quero chamar você, para você entender que ninguém aqui está pronto totalmente. Nem eu. Então às vezes alguém chega no louvor, no começo, ou um pregador da palavra, como nós tivemos a semana passada, 15 minutinhos de palavra. Talvez a gente faça pequenas palavras de 5 minutos para dar oportunidade para mais gente. Eu estou orando sobre esse assunto. Viu? E aí você pega e dá risada dessa pessoa. Você fala: não prega nada, não canta nada, não tira foto boa. Atrasou o slide, dança mal, dança torto, não toca nada, perdeu o tempo. Você está rindo de alguém, do seu ministério? Nós somos as pessoas que impulsionamos os outros. A gente não segura os outros, nós impulsionamos e enviamos eles. Quem é do louvor aqui? Vocês precisam ser os primeiros a incentivar e a impulsionar os novos que estão chegando. Vocês não chegaram prontos. Quem aqui serve nas mídias? Vocês precisam ensinar e impulsionar. Vocês não chegaram prontos. Quem aqui serve na dança? Vocês precisam impulsionar e enviar, porque ninguém aqui está pronto. Quem serve no Kids? Você precisa impulsionar e enviar, porque ninguém aqui está pronto. Deus está nos aperfeiçoando, e nós não vamos emprestar a nossa boca para o capiroto. Aí você me pergunta: qual é a solução?
Quem aqui faz outros ministérios que eu não falei? Então você precisa impulsionar e enviar, porque ninguém aqui ainda está pronto. Nós estamos num processo. Mas qual é a solução? Uma boca cheia de sabedoria do alto. Eu vou ler do versículo 13. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão, mediante a sua boa conduta. Se pelo contrário, você tem no seu coração, se pelo contrário, vocês têm no seu coração inveja, amargura, sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, ela é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e onde tem rivalidade, ali tem confusão e todas as espécies de coisa ruim. Eu estou lendo no versículo 16, eu não estou inventando isso. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é a paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Qual sabedoria que domina o seu coração? Segunda solução. A solução é uma mente cheia de verdade e pureza. Como que está a sua cabeça? Eu falei como que está a sua boca, mas a boca fala o que o seu coração está cheio. Como é que está a tua cabeça? No que você está pensando, o que você está ouvindo, o que você está tocando, aonde você está indo, o que você está sentindo que desagrada a Deus. A palavra de Deus fala em Filipenses 4, 8 e 9, diz assim: finalmente, irmãos, olha o filtro, segura o filtro. Tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. E ele diz mais: tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática, e o Deus de paz estará com você. Eu quero desafiar você a colocar o seu coração diante do Senhor. A palavra de Deus diz em Apocalipse 4, versículo 5, aliás, Apocalipse 2, versículo 4 e 5: contra você, porém, eu tenho isso: você abandonou seu primeiro amor. Olha aqui. Como que você chegou no start? Transbordando do Espírito Santo, cheio de amor. Como você está agora? Se você ainda estiver cheio do Espírito Santo, conserva isso. Se você não estiver, eu tenho isso contra você: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu, arrependa-se, pratique as obras que você praticava no começo. Se não se arrepender, eu virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Você precisa se arrepender do seu pecado. Provérbios 28, 13 fala: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. O convite para você nessa noite é um convite para você se arrepender. Agora eu vou pedir para você fechar a sua Bíblia, para você desligar o seu celular, para você desligar o vídeo. Se você precisa submeter a sua língua, que é fofoqueira, que fala palavrão, que fala mal dos outros, que não impulsiona as pessoas, ou às vezes não é a sua língua, às vezes você não fala, mas você pensa, eu quero convidar você a colocar isso diante do Senhor. Nós vamos orar para que Deus traga no seu coração o que você precisa deixar, para que a sua boca seja limpa e dela saia águas vivas. Quando você orar, alguém seja curado. Quando você falar do amor de Deus, essa pessoa ela seja aproximada do Senhor.
Porque talvez você tente falar de Jesus na sua escola e ninguém nem dá a mínima para você, porque você é mó duas caras. Quero convidar você para ficar de pé. Nós vamos cantar. E você vai ter tempo durante essa música de colocar o seu coração diante de Deus. E nós vamos fazer a oração final.